De volta com o nosso programa de hoje, eu estou conversando com o professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também é desembargador federal do trabalho aqui no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, Bento Herculano Duarte Neto. Doutor Bento, ele perguntava, encerrava o bloco anterior, pedindo para o senhor explicar quais as principais mudanças, né, que certamente estão sugeridas dentro desse texto. O senhor elencou algumas, como, por exemplo, a ordem cronológica dos processos, né, o julgamento em ordem cronológica e tantas outras. Mas uma das coisas que eu queria lhe perguntar seria quais as repercussões dessas mudanças dentro do processo do trabalho? O Código de Processo Civil, como a legislação processual civil, nos termos da própria consolidação das leis de trabalho, a CLT, tem aplicação subsidiária no processo trabalhista. Então, quando você não tem a solução numa lei processual trabalhista específica, aplicar-se-á o processo civil. E, nesse aspecto, a gente tem que entender o seguinte, que na interpretação dessa aplicação supletiva, não se pode aplicar o processo civil direto, mas tem que se interpretar de maneira a que o que vier para ampliar, melhorar a aceleração processual e vier numa norma processual civil, até à luz dos princípios do processo do trabalho, isso deve ter aplicação supletiva no processo de trabalho. Então, tudo que vier para acelerar o processo no novo CPC, eu entendo que nós devemos fazer uma interpretação ainda que mais extensiva para que se aplique no processo laboral. Segunda-feira, agora desta semana, houve a sanção de uma lei pela Presidente da República que justamente trata da uniformização de jurisprudência, a mudança no sistema recursal na Justiça do Trabalho, mas tudo com ênfase à segurança jurídica e principalmente com ênfase na aceleração processual. Isso já também baseado em cima desse texto do que está sendo elaborado ou do Código de Processo Civil existente? Não baseado, eu diria, mas na mesma diretriz, inclusive porque o autor é um senador que participou ativamente do projeto do novo CPC. Então a ideia é a mesma, a ideia central realmente hoje para melhorar a prestação da justiça no Brasil é de uma justiça mais ágil. Porque, como eu falei, a grande reclamação diz respeito a essa trágica demora na prestação jurisdicional. Quando alguém assim precisa ir para a justiça, a pessoa se sente, em geral, desestimulada. Desestimulada não é pelo custo de um processo, não é pelo receio de perder a causa a seu ver injustamente, mas o grande desestímulo é sabendo da demora no encontro da solução. E isso que não é culpa da justiça em si, é resultado de uma conjugação de fatores que vem do Congresso Nacional, que teria essa competência, que vem dos advogados, que vem eventualmente de magistrados, que vem de Ministério Público e vem muito, inclusive, pela ideologia das operações jurídicas, no caso do nosso país. E aqui na Justiça do Trabalho, como é o nosso caso, se sente muito menos isso, né? Já que o direito do trabalho é um direito muito específico, um direito, né, já a Justiça do Trabalho trabalha exatamente com o direito do trabalho, diferentemente não aplica todas as normas do Código de Processo Civil. Né? Eu diria, Manassés, que ainda bem, né, graças a Deus, que a morosidade da Justiça, na Justiça do Trabalho, ela é atenuada, ela é menor. Realmente, a Justiça do Trabalho ela tem a marca de uma maior celeridade, mas ainda distante do que se pretende. Do que se almeja, né? E não é aumentando o número de juízes, não aumentando o número de servidores, não aumentando o número de varas, que vamos ter essa justiça ainda mais rápida. Lógico que, eventualmente, há uma deficiência no número de magistrados, de servidores, mas o grande caminho para melhorar isso é uma mudança na legislação processual, onde entra o novo CPC, como entra esse projeto de lei que houve a promulgação da lei na segunda-feira, mas o que eu pessoalmente acho mais sorte para contribuir para essa maior rapidez da Justiça do Trabalho é o espírito, é o pensamento dos juízes do trabalho, né? Que de fato nós temos uma grande preocupação, não que os juízes da Justiça comum não a tenham, mas nós temos uma especial preocupação com a rapidez na prestação jurisdicional. É como eu falo, é o espírito, porque mecanismos processuais, embora haja necessidade de novos mecanismos, mas já existem
alguns mecanismos processuais que podem trazer uma maior efetividade, que eu não digo que é o processo, mas a efetividade é do direito material, é do direito de trabalho, do direito civil, porque o processo é do direito penal, porque o processo não é um fim em si próprio. O processo é um mero instrumento para se efetivar o direito que a gente chama material, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, direito civil, como eu falei. Então, o correto é se falar em efetividade do direito material e não do processo. Ou seja, o processo é um instrumento pelo qual a justiça, que a justiça utiliza para fazer exatamente valer o direito de quem tem. Exatamente, porque a gente chama em direito, direito material e direito processual. Então, o direito material está inserido no Código Civil, no Código Penal, etc. Na Constituição Federal, né, embora também tenhamos normas de processo nela, mas, na verdade, o direito estabelece condutas, estabelece normas de comportamento entre as pessoas. Por quê? Porque é inevitável a existência de conflitos entre as pessoas. Então, o direito, que a gente chama de material, estabelece o que se pode fazer, o que se pode agir, quais são os direitos, quais são os deveres. Agora, se não houver um consenso, não houver uma solução entre as partes em relação aos conflitos, então isso acaba muitas vezes no âmbito do Poder Judiciário. E o direito processual nada mais é do que o conjunto de regras que dizem respeito ao desenvolvimento desse processo, mas que tem um objetivo maior. O objetivo é dar a quem tem direito o seu respectivo direito. E de acordo com, digamos assim, com o comportamento social, ou seja, a própria sociologia do direito diz isso, né, que o direito tem que atender aos reclames da sociedade, né? Ou seja, as normas que aí existem, elas estão para atender, elas devem estar vinculadas com a realidade, né, com a atualidade da realidade, né? Porque existe uma evolução social, isso traz consigo uma evolução jurídica, uma evolução daí a necessidade política. Dessas mudanças, né? Então, por isso que sempre estamos com uma sociedade em transformação e para que haja uma coerência com isso, temos que ter um direito também, uma constante evolução, que pode vir pelo próprio pensamento dos aplicadores princípios principais da lei, no caso dos tribunais, dos juízes, como também pelos intérpretes, pelos doutrinadores, né, e mesmo pelos advogados e pela ação do próprio legislador na modificação legislativa também do ordenamento jurídico. Doutor Bento, para finalizar o nosso programa, o nosso tempo já está indo, uma avaliação geral, que leitura o senhor faria hoje desse novo código que está aí por vir? Como eu disse, eu até tinha um posicionamento crítico e ainda tenho em relação à necessidade de novo código, mas ele está por vir. Então, eu diria que temos, todos nós que gostamos do direito processual e que, mais do que isso, queremos uma justiça de melhor qualidade, nós temos que nos esforçar para estudar esse novo código. Traz muitas modificações, não são pequenas modificações pontualmente, não, ele traz diversas modificações, inclusive de maior profundidade, para que nós possamos contribuir para uma justiça melhor e, consequentemente, para uma melhor sociedade. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Nós, desde já, agradecemos a sua presença aqui e, então, gentilmente atendeu o nosso convite para conversar sobre um assunto, digamos, tão recorrente, né, no seio da sociedade. É sempre uma satisfação poder contribuir, ainda que singelamente, mas conversando com você, né, que sempre coloca as coisas de maneira muito bacana e dá a chance da gente contribuir para com quem se preocupa com as coisas do direito brasileiro. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Bem, telespectadores, nós chegamos ao final, nós conversamos hoje aqui no nosso programa com o desembargador do trabalho, professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Bento Herculano Duarte Neto. Para encerrar o nosso programa de hoje, você fica agora com a agradável conversa da grande artista potiguar Valéria Oliveira. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá. Me chamo Valéria Silva de Oliveira, eu nasci em Natal, no bairro das Rocas. Minha mãe sempre ouviu muito música e sempre gostou muito de música. E a gente pegava muita carona com ela em discos incríveis de sambistas, cantores românticos. Reunia pessoas que gostavam de música, assim como ela, cantores amadores. E fazia muitas rodas de violão na minha casa, eu tinha 8 anos de idade.
E eu ficava ali curtindo, né, aquele momento musical ali da minha família e fui me encantando, né, tanto pelo instrumento, o violão, quanto pelo repertório, né, que rolava ali naquelas rodas, que era bem diversificado. Fui encontrada ali por um radialista da rádio AM de Natal, a rádio Cabugi, já por volta dos 14, 15 anos de idade, né? Ele me convidou para participar de um programa de rádio. E a gente bolou um programa junto com ele, onde a gente ficava ali batendo papo e cantando na madrugada, e os ouvintes ligando e pedindo música, e a gente conversando como se estivéssemos ali numa roda de bar. Em seguida ele me convidou para abrir shows na Casa da Música Popular Brasileira. E por volta no início dos anos 80, por volta de 81, 82, eu comecei a fazer shows em teatro. Então eu fiz o projeto 6 da tarde, que ainda era num outro formato, diferente do 6h30. Era só com o artista potiguar. Gravei o primeiro disco em 96, lancei em 97 e fui dando sequência à minha carreira, mais me apresentando em teatros, lançando os meus discos e gravando outros CDs, né? Então gravei 2 discos, contando com esse primeiro. O segundo disco foi o Lanterna do Futuro. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu viajar para o Japão pela primeira vez. Foi lá que eu conheci, já no primeiro ano que eu fui, o produtor Kazuo Yoshida. Fizemos 4 discos juntos, que foi o Valéria, o primeiro que eu lancei no Japão, o segundo foi Canto Livre. Depois eu lancei o Em Balança, também com produção do Kazuo Yoshida. Depois desse disco eu lancei um desafio para o Kazuo, que era fazer o meu primeiro disco autoral. Foi num período que eu me envolvi com compositores potiguares, mas de uma outra forma, dessa vez como compositora, né? A partir daí eu não parei mais de compor, isso já por volta de 2007. Também viajei com esse trabalho para Austin, nos Estados Unidos, participei de um festival chamado SXSW, um grande festival que acontece. Então, assim, muita coisa boa tem acontecido. E eu, assim, me sinto muito inquieta, no bom sentido, né? Sempre pensando um novo trabalho, um novo projeto. E aí, finalmente, veio esse novo trabalho que eu estou fazendo shows, né? Essas temporadas de show, que é esse trabalho que eu faço em homenagem a Clara Nunes. E por cobrança do público, o show foi crescendo e foi tomando conta da gente, não só de mim, mas dos meus músicos, dos meus parceiros. Isso, para mim, como tudo na minha vida, eu considero assim um aprendizado, me alimenta muito a alma. Eu fui uma pessoa que cresci ouvindo muito samba em casa, muito samba. Então, assim, não é do nada que eu me senti muito à vontade para cantar samba nesse projeto especial que eu considero desse momento da minha carreira, que é homenagear a Clara Nunes. Estou aí, trabalhando muito, sempre, diariamente, também colaborando com projetos da minha produtora, que é Greenpoint. Eu me chamo Valéria Oliveira, sou cantora potiguar brasileira, com muito orgulho. Não tenho samba no pé, mas tenho um pé no samba. Não tenho fama, mas tenho fé, pois eu sou brasileira, ele sempre esteve lá. Aqui e acolá eu sempre estive a fim de cantar o samba. A minha bandeira é a da força de vontade, minha arma é meu canto, que mata a sede de felicidade. Eu canto tanto samba quanto meu baião, eu canto porque tenho coração. Não venha me tolher, estou pra fugir das amarras da padronização. Deixa eu me balançar no meu modelo, deixa eu desequilibrar, cai no samba sem rodeio, deixa eu me lambuzar, de samba na lama ou na lapa, esteja onde estiver. Deixa eu cantar o que eu quiser, deixa eu me balançar no meu modelo, deixa eu desequilibrar, cai no samba sem rodeio, deixa eu me lambuzar, de samba na lama ou na lapa, esteja onde estiver. Deixa eu cantar